Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Grota. Estou aqui para conversar com vocês sobre a peça Homem de Costas, junto com a equipe e o elenco e também uma convidada especial. Bom, Homem de Costas é uma peça que foi apresentada agora em outubro de 2020, no meio da pandemia. É um projeto que começou em 2018, conta com o patrocínio do Promic e tem uma equipe pequena, mas muito dedicada, né? Queria apresentar inicialmente o nosso Homem de Costas, o nosso ator, que é o Johnny Garcia, que está aqui com a gente presente. O nosso cenógrafo e também figurinista, Júlio Vida, que é o proponente do projeto. Temos também a presença do iluminador Anderson Craveiro, que também fez a câmera da transmissão ao vivo da peça. Está aqui também com a gente também o nosso produtor, Guilherme Peraro, que também fez o som da peça. E, para a gente ter uma conversa mais dinâmica também sobre o espetáculo, a gente convidou uma pessoa muito querida do meio teatral de Londrina, a atriz, produtora cultural e jornalista Jaqueline Seglin. Então, para começar esse bate-papo informal sobre o Homem de Costas, seria interessante a gente ter essa visão de fora da Jaque Seglin. Ela acompanhou o processo lá desde março, quando a gente iniciou os ensaios que eram pretensamente presenciais, imaginando que ia ser um espetáculo presencial, né? Nesse meio tempo, a gente conversou um pouco sobre como estava sendo o processo de ensaios ainda no ambiente virtual, imaginando um mundo pós-pandemia. E daí a Jaque acompanhou bastante de perto também, semana passada, as 3 apresentações ao vivo que a gente fez pela internet. Então, Jaque, queria que você desse a sua primeira impressão de como você viu, né, essa questão do teatro virtual, online, né, na peça Homem de Costas, e também já pode ficar à vontade para fazer perguntas. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu estava muito curiosa, né, para saber como ia rolar todo esse processo, porque eu estava esperando muito para ver esse trabalho no palco, né? E quando eu vi que vocês fizeram essa opção por não levar para o palco, para fazer essa experiência online, eu fiquei mais curiosa ainda como é que seria isso, porque a gente já começou um trabalho desse no Dramática, a gente ensaiou alguma coisa semelhante no projeto Dramática, né, que era trabalhar cinema e teatro juntos ali e ver onde as duas linguagens se aproximavam. E, mesmo assim, a gente não chegou a concretizar isso. Essa ideia que vocês propuseram agora em julho, né? Que a partir de julho vocês decidiram fazer online, eu fiquei curiosa e apreensiva ao mesmo tempo, né? Porque, enquanto atriz, e eu quero saber isso do Johnny depois também, eu tenho uma certa reserva, né? Essa coisa, apesar de atuar no cinema e no teatro, é muito diferente. Então, por isso mesmo dá essa insegurança, bate esse, né? E quando eu assisti, eu vi um ensaio antes, ainda não estava totalmente segura do que eu estava assistindo, mas quando eu vi a estreia, eu me surpreendi até certa forma, porque chegou para mim. Sabe? Chegou mais do que eu estava com aquela expectativa que talvez ficasse mais um teatro filmado que eu estou assistindo na pandemia. Claro, não é a mesma coisa de eu estar sentada no teatro, de eu estar sentindo, ouvindo a respiração do ator ali na minha frente, né? Não chega perto isso. Mas também não ficou, para mim, não ficou isso de a câmera conduzindo o ator o tempo todo, né? Eu consegui me levar pelo olhar do Johnny, né? Então, eu queria que vocês me falassem um pouco disso, enquanto ator, enquanto direção, enquanto iluminador, o cenógrafo, como é que vocês trabalharam isso, qual foi o pensamento de vocês para levar isso para a cena, né? Tentando fazer teatro, sabendo que não estão fazendo um teatro dentro do teatro, né? Como vocês pensaram isso? Como vocês conversaram isso para tentar aproximar o máximo isso do público? Jaque, então eu vou começar, porque daí eu vou falar também um pouco do início da ideia do projeto, né? Em 2014, quando a gente estava na pré-produção do nosso primeiro longa, na produtora Quinópolis, o Leste Oeste,
comecei a sentir uma necessidade dupla, assim, de tanto trabalhar com mais tempo o processo de direção dos atores, né, de ter um convívio mais amplo com eles, nos ensaios, na construção das personagens e da cena, e também a possibilidade de poder escrever textos dramáticos em que os diálogos fossem mais longos, né? Eu vinha de uma experiência da trilogia do esquecimento, na qual os curtas eram muito visuais e praticamente não havia diálogos, né? E a gente também mesclava muitos atores com não atores, né? Atores não profissionais. E daí, então, estava sedento por essa experiência mais intensa com os atores. Naquela época, a gente começou também a promover oficinas de interpretação para cinema, para começar a se aproximar dos atores de teatro aqui de Londrina. E daí surgiu, então, esse texto, Homem de Costas, com esse desejo de escrever, né, diálogos mais longos, só que foi um desejo tão intenso que saiu um diálogo de 50 minutos, né, de um personagem só, ou seja, um monólogo, né. E daí, essa peça ficou um pouco na nossa mente, tal. A gente continuou com os projetos ligados a atores de teatro aqui de Londrina, novas oficinas de interpretação. Final de 2017, surgiu a ideia do Dramática. A gente, então, criou um núcleo de cine e dramaturgia dentro da Quinópolis para estreitar mais ainda essa relação entre o pessoal que faz cinema na cidade e o pessoal que faz teatro, né? E daí, em 2018, eu apresentei esse texto para o Júlio Vida, que é o proponente do projeto, o nosso cenógrafo e figurinista. Ele já estava trabalhando com a gente desde o Super Família, uma série que a gente fez em 2017. E o Júlio, ele tem esse trabalho de cenógrafo que se iniciou no teatro, né? Acho que por volta de 2013, depois ele pode falar um pouco mais disso, da experiência dele. E daí ele achou interessante o projeto, daí então a gente escreveu no Promic, que foi aprovado. Em 2019 ainda havia a ideia de ser uma peça que falava de um ator que chegava ao público e iria apresentar o fato trágico de que não haveria peça, né? Então, desde o começo do projeto, ele surge já com essa ideia de não peça, de recusa da representação teatral, né? Que agora, curiosamente, né, depois com a pandemia, acabou ganhando outros contornos, né? Já que a gente não conseguiu realmente apresentar a peça presencialmente. Olha que loucura, né? Isso já estava lá no primeiro texto. A gente começou em 2019, mas daí a gente não conseguiu seguir com aquele modelo de um personagem mais velho, de 60 e poucos anos. E daí, em 2020, a gente convidou o Johnny Garcia, que já tinha trabalhado com a gente tanto no Leste Oeste, quanto também no Dramática. E daí eu reescrevi totalmente o texto, pensando, então, na verdade, em um personagem de 20 e poucos anos, que daí teria uma outra relação com o ofício do ator, né, o fazer teatral, ou esse universo mágico, né, das artes cênicas. E eu tinha acabado de entregar minha tese de doutorado, então estava vindo de um excesso assim de leituras acadêmicas, tal, pensando na relação entre a pintura e o cinema, a fotografia. E uma coisa que me fascinava muito era a relação entre o modelo e o pintor, né? Qual que era a autonomia que o modelo tinha em relação ao olhar do pintor, e isso acabou meio que se reverberando um pouco no texto da peça, mas o foco central é discutir esse desejo que o ator tem de estar sendo observado, ao mesmo tempo que ele também tem um desejo de autonomia, né? De ser independente em relação à visão que as pessoas têm sobre ele, né? E daí eu criei uma trama um pouco policial, dá para se dizer assim, né? Que há um assassinato, né? O diretor morre na noite da estreia. O ator então é levado para uma delegacia e tem um interrogatório. E daí ele é o principal suspeito, né? De ter matado esse diretor na noite da estreia. E tentei pensar também em ambientes dramáticos que a gente pudesse, na verdade, causar uma confusão positiva, assim, né? Porque seriam espaços que seriam distintos, mas também muito semelhantes. Então a gente tem a peça se iniciando na espécie de quarto do diretor, como se fosse no andar de cima do teatro. Ele moraria no teatro que ele trabalha. Depois a gente vai para o espaço da delegacia, em que tem o interrogatório. Depois a gente vai para o espaço do palco, onde seriam os ensaios. E também depois tem o espaço da cela da prisão, em que estaria esse jovem acusado de ter matado o diretor, né? Esse era o formato inicial da peça, em que a gente tinha uma estrutura dramática composta por 20 cenas, mais ou menos cada uma com uma duração de 3 minutos. Então a peça inicial tinha duração de 60 minutos, né? E a gente começou a trabalhar com isso em março para pensar essa apresentação que seria no mundo, né, ideal, presencial. A ideia era estrear no começo de maio, lá no Sesc Cadeião. Até o Júlio chegou a tirar todas as medidas do Sesc Cadeião. A gente fez ensaios lá presenciais por 2 semanas.
E daí, quando veio a pandemia, a gente transferiu os ensaios a partir de abril para o mundo virtual. O Johnny começou a gravar as cenas e mandar para a gente fazia reuniões semanais, né, discutindo não só a atuação e a dramaturgia, mas também a questão da iluminação e do cenário, como seria, né, quando voltasse a ter essa chance de apresentar presencialmente. Mas daí, mais ou menos em julho, a gente sentiu que estaria difícil, né, em 2020, né, de apresentar a peça. E daí, então, a gente imaginou que, sim, puxa, a gente está com tanta energia no projeto, né, desde o começo do ano, e seria muito interessante que a gente conseguisse agora realizá-lo da melhor maneira, mas ainda mantendo essa energia, né, porque a gente realmente não sabe quando vai poder ter teatro novamente, né? Será que vai ser no primeiro semestre de 2021 ou só no segundo semestre, né? Então, a gente fez a opção de ter essa mudança esteticamente para o teatro virtual, mas aí tentando preservar aquilo que realmente é teatro, né? E na nossa visão, e pelo menos o que eu acho assim que é interessante que tem no teatro e como ele pode contribuir para o cinema, é que o teatro é a arte do ator, né? A arte do intérprete. A gente pode ter um teatro sem palavras, né? Teatro sem cenário, tal, mas dificilmente você vai ter um teatro sem intérpretes no palco, né? Eu sei que até tem uns teatros aí com máquina, com robô, tal, mas a minha essência do teatro é o ator. Enquanto no cinema, talvez o elemento principal que tem que existir para ter um filme é a imagem, né? Você pode ter um filme sem atores, mas não sem imagens, talvez, né? Então, a gente começou então a pensar nessa transição para o teatro virtual, então tendo foco central no trabalho do ator, né? E daí surgiu essa possibilidade de ter a encenação da peça no ambiente do apartamento da Gabriela Owen, que é assistente de cenografia e figurino, que trabalha com o Júlio já desde o Dramático 2018. E daí o Anderson viu também esse espaço, ele pode falar depois com mais calma também, viu que dava para iluminar e ter também uma espécie de profundidade de campo interessante. O Operário viu as questões, né, logísticas de produção e de transmissão da peça que a gente faria ao vivo, né? E daí a gente fez uma redução, agora falando quanto ao autor do texto, né? Das 20 cenas, a gente passou para 15 cenas, né? Porque eu achei também que essa duração de 1 hora seria talvez muito arriscada no online. Eu achei mais interessante reduzir para uma duração de 45 minutos, que eu estava imaginando, né? Daí a gente teve uma variaçãozinha ao longo dessas 3 apresentações. E o que a gente comentou, daí agora respondendo mais diretamente a sua primeira pergunta, que a gente comentou que que a gente deveria ter como disciplina que a câmera iria se movimentar, ok? E a câmera teria uma lente também para poder aproximar também e às vezes distanciar, né? A lente zoom. Mas a gente não queria que a câmera fosse protagonista, né, da gravação dessa peça. Por quê? Porque senão daí viraria cinema mesmo. Então, o que eu passei para o Anderson foi que a câmera deveria ser os olhos de um espectador que estivesse ali na casa da Gabi vendo a peça presencialmente, né? Então, ela teria uma postura ativa, porque ela ia se movimentar, né, acompanhando o percurso do ator, mas ela não seria tão ativa quanto a gente sabe que ela pode ser no cinema, né? Porque o foco central era o movimento do Johnny Garcia, né? As suas nuances, os seus olhares, tal. E daí então a gente tentou ao mesmo tempo preservar uma câmera móvel para não ficar tão também pesado para o espectador assistir uma peça, um monólogo ao longo de quase 1 hora, né, pela internet. Mas também a gente tentou manter essa teatralidade do texto e também da atuação do Johnny, né? Basicamente é isso. Talvez seja interessante agora tanto o Johnny, quanto o Anderson, quanto o Júlio também comentarem como é que eles viram essa entrada no processo pro virtual, né? Quem quer começar? Johnny, podia falar? Posso falar. Então, eu acho que foram várias perspectivas em relação a isso, né? Porque cada um ali na sua área teve desafios particulares em relação a isso, né? Esse novo formato. No meu caso, já que em relação ao que você perguntou, né, da curiosidade de como é o ator nessa mudança, né, e nesse novo formato, para mim, a perspectiva que eu tive, não de forma imediata, mas com o tempo eu fui percebendo que esse formato representa o nosso processo desse ano, né? Então, vocês estão me escutando? Tá dando pra escutar? Então, eu acho assim que a gente ter feito o resultado desse processo
dessa forma faz sentido para o ano que a gente teve. Porque, na realidade, nós tivemos mais ensaios virtuais do que ensaios presenciais. O projeto começou dessa forma, começou presencial, toda a idealização do projeto foi presencial, mas na realidade, né, no dia a dia ali, foram muitos ensaios virtuais, né? Claro que no começo dos ensaios virtuais, a gente estava sempre tentando fazer aquela tradução para o presencial. Então, eu já me filmava, né, desde o início do processo, mas sempre tentando imaginar que a câmera fosse a plateia, né? Então, quando entrou esse formato novo, eu falei, nossa, que pena, né, da gente não poder apresentar esse espetáculo de forma presencial, mas depois eu acabei pensando, faz sentido, porque o meu processo foi esse, né? Daí eu falei assim, então agora eu não preciso mais ficar fazendo essas traduções de imaginar que a câmera é o público. Não, a câmera é o público, né? Era no ensaio e foi na apresentação. Então eu acho que quando a gente começou a ensaiar para apresentar e tudo mais, apesar de todos os desafios, para mim, na minha perspectiva, foi um processo natural e fluido. Assim, tudo que entrou depois disso, depois dessa decisão, fez sentido e somou com o que a gente já estava trabalhando. E nas apresentações, engraçado, eu não senti tanta falta. Eu não fiquei muito nessa coisa de comparar uma coisa com a outra. Eu não fiquei... E eu acho que o meu trabalho como ator permite um pouco mais essa mudança, né? Ser mais maleável, tal, porque, né, os meus instrumentos estão mais aqui dentro, né, do que na realidade externa. Então, o que eu mais senti falta foi o que você falou, sentir a respiração das pessoas, o olhar, aquela tossida que você sente, né, que tá alguma coisa errada, aquela risada do nada que você não esperava que o público ia rir naquele momento. Isso faz muita falta, mas não faltou adrenalina não, viu? Foi muita adrenalina em fazer aquilo ao vivo, em imaginar que qualquer coisa pode dar errado, em imaginar que as pessoas estão assistindo. Foi muita emoção. E eu acho que é isso. É um outro formato, é uma coisa à parte, e ele tem que ser entendido dessa forma. Não é nem uma coisa, nem outra, mas tem aspectos de tudo. Que ótimo. E você está na expectativa de ir para a Sala Preta? Como assim? Ir para o palco? Ah, sim. Sim, sim. Seria maravilhoso, né? Seria incrível. Isso é uma coisa que eu quero saber daqui a pouco do diretor também. Mas vamos ver o que o Júlio e o Anderson têm para falar sobre a área deles. Júlio, fala, Anderson. Oi, posso falar. Vamos lá, Boa noite a Júlio. todo mundo. Oi, Jaque. Quanto Oi. tempo. Então, sobre essa transição, né, pro virtual, a gente estava numa época de que estava acontecendo muitos experimentos cênicos nesse sentido, né? Então, até para citar, tinha aquele lá de São Paulo, o do Sesc em Cena, né? Que eram monólogos também e que cabiam mais ou menos nesse formato de 40 minutos, sendo transmitido online, com a presença do público ali ativa, né? E como também o projeto do Promi, que é uma bolsa de pesquisa e investigação, a gente achou que era o momento de usar para isso também, sabe? Então, além disso tudo que o Johnny falou e tudo, a gente ainda tinha essa noção de que se a gente não fizer agora, é o momento para se experimentar algo assim, né? E que também cabia um pouco na intenção do dramático inicial, que é mesclar as linguagens e tal. Então, na verdade, a gente está tentando explorar e dimensionar e ampliar essa noção de campo novo, né? Que não é nenhum teatro filmado, nenhum cinema, né? Ainda que, enquanto processo, agora olhando para trás, posso dizer que para a cenografia se aproximou talvez um pouco mais do cinema, né? Porque eu conseguia compor para a câmera. A gente tinha ali no apartamento da Gabriela, que é aqui em cima do meu, então também foi por isso a escolha logística, assim, porque eu tenho acesso várias vezes ao longo do processo e tudo. E uma vez ela também incorporada à equipe, é um espaço vazio que é grande e tal. Mas depois de um dado momento que foi definida a encenação e que a gente percebeu que seriam 5 zonas de espaço dramático, né, ali dentro, que é quando aquela câmera vira e tudo, daí ficou mais claro para mim que eu estava compondo para a câmera em si, né, e depois uma coisa posterior que eu posso falar depois, a coisa da textura e tudo, é só onde aparecer mesmo, que é algo bem de cinema,
né? Então, acho que o Felipe, para quem estava dentro, o Johnny dentro do espaço, ele via, do ponto de vista dele, metade preenchido, metade não, sabe? Que é como acontece com um cenário de cinema. E que acho que acabou sendo um pouco resultante disso, que é uma coisa que a gente não preveria no começo, né? Porque para teatro você vai fazer tudo, né? Porque vai ser visto de vários ângulos, de várias formas, as pessoas vão ver de perto, vão ver de longe. E nesse caso ainda a gente ainda tinha esse quadro, né? Para poder compor. E também porque eu ficava muito preocupado no começo, porque a matéria do meu trabalho é física, né? Então, com pandemia, restrição e tudo, como é que faz, né? Então, mas aí com um processo... Você chegou a pensar esse cenário, esses 5 espaços dramáticos aí para o palco? Não deu tempo disso? Ou teve que adaptar mesmo para... Ao espaço real, né? Eu acho que até o ponto que a gente decidiu ali em julho, eu não tinha esboçado nada enquanto forma, assim, de cenografia. O que aconteceu e que foi útil desde o começo do processo, quer dizer, não é que a gente tenha iniciado no processo de pesquisa em julho. Né? Não foi isso. Muito do conceito da cenografia, coisa da textura e mais ou menos o que a gente queria despertar, a espacialidade que a gente queria despertar, isso a gente já estava conversando desde março. Então, foi mais ou menos projetos paralelos, assim, né? Tipo, uma pesquisa foi paralela, uma coisa que não mudou, e daí, depois que veio a necessidade e os contornos da realidade, de toda a logística em função do Covid e tudo, aí eu consegui encontrar aquilo ali. Mas para palco eram outras ideias também. No começo a gente queria fazer chover, eram várias coisas, né? Que não ia dar certo. Mas eu cheguei lá no Sesc Adrião, a gente estava imaginando tudo normal, assim, né? Ninguém imaginava que isso ia acontecer. E quando aconteceu, rolou essa insegurança total, porque a matéria do meu trabalho é física, né? Então, por mais que a gente possa, eu poderia pedir a distância para encontrar uma cadeira X, é outra relação, a busca, né? Já traz muito da criação, assim. Isso que a gente faz do dressing, a experimentação reserva muito da criação também, sabe? Então, é por isso que eu também sempre, eu preciso pôr a mão na massa para poder sentir e encontrar isso que eu acho que é interessante para a peça, visualmente, né? E aí eu estava muito preocupado com isso, sim. E aí veio o fato de ser aqui em cima, que para mim facilitava muito, né? Também, nesse sentido. E essas investigações, assim. Também Você pôde ir estudando isso aos poucos também, né? Nesse espaço. Eu pude sentir as possibilidades também, né? Porque a gente também era limitado com relação a transporte, quer dizer, horário restrito de comércio, de não sei o quê, e também N coisas para poder gerenciar, assim, e caber, né? Mas aí deu certo, ainda bem. Também a coisa da roupa, né? Porque não era, acho que numa produção normal, o ator vai até os lugares, a gente, né, consegue fazer uma seleção maior e tudo, e daí nesse caso não. Então eu tinha que pegar hipóteses, eu deixava no varal, tipo, algumas horas, um dia, né? Acho que de um dia para o outro eu deixava, e no outro dia só que o Felipe vestia, sabe? Para tentar evitar o mínimo de contato e seguir todo esse protocolo, né? Sempre com máscara, luva e tal. Então, na rua, sempre tentando evitar e encontrar um meio termo também, né? Para a gente conseguir realizar. E o legal é que você conseguiu, né? Vocês conseguiram fechar esses espaços aí, né? Sem construir os 5 espaços inteiros ali, mas vocês deixaram os vestígios desses espaços ali, né? Nesse espaço único, você conseguiu construir esses outros, né? Delegacia, assim, o quarto, e ficou uma composição muito bonita, né? Então, falando disso, assim, a intenção nunca foi juntar esses 4 espaços dramáticos numa coisa só, sabe? Mas pensar em algo que fosse resultante a todos eles. Por isso esse ateliê, mas que também não fosse facilmente identificável como quarto, um ateliê ou uma cela, né? Então, isso que você falou mesmo, de ter alguma coisa só aplicada de pequenos elementos, assim. E também pensando muito nessa brincadeira sensorial da cenografia, de despertar, de transportar e despertar no espectador alguma sensação a partir da textura, por exemplo. Isso que é muito importante, isso da massa, não dá para deixar para trás. Assim. E a própria condição espacial ali, de ser apertadinha, esse caos do artista, do ateliê e tudo. Então, em linhas gerais, assim, foi isso que mais ou menos que norteou o nosso trabalho. Legal. O Anderson entra aí com a iluminação também, que vem compor nesse trabalho, com esse trabalho do Júlio, né? E também fez o trabalho de câmera, né, Anderson? Eu não sei se foi sua primeira experiência, seria a sua primeira experiência teatral? Não, né? Você já teve outras
Conta pra gente como é que foi essa transição aí também. Você pensar primeiro e depois repensar a outra ideia. Tá. Então, boa noite a todos. Bom, o projeto foi muito bacana nesse desafio todo, né, que todos aí explanaram. Essa relação tempo e espaço, né, do teatro e a gente tentando adaptar já, né, para essa situação de pandemia e a gente começa pelos ensaios virtuais, né, que é uma coisa muito assim, ela é prática, né, mas ao mesmo tempo era isso que tinha que fazer, não tinha outra forma, né. E a nossa discussão assim do grupo foi muito legal em cima, né, das possibilidades a gente chegar nesse patamar. Vai ter que ser online, né? Não tinha outra forma mesmo. E aí, pô, na minha cabeça ficava assim, cara, o que é isso? É cinema, né? É teatro, é TV, né? Porque o operário vai falar da transmissão também. Na verdade, é os três, né? Você tem uma mescla de tudo isso, né? E aí, a gente, nos ensaios e construindo essa forma de percepção, acho que até o dia da estreia, todos nós ali não sabíamos o que... Assim, tínhamos gravado ensaios, né? Mas, assim, não tinha certeza do que é isso que nós estamos fazendo. Foi meio no meio do caminho, assim, né? Eu já tinha tido algumas experiências tanto no Dramática, né? Também de filmar a peça, ou, né, o curta. Iluminação um pouco, né, no teatro também. Acho que foi o Dramática que o Grota deu essa oportunidade, né, de estar... Que também é uma transposição, né, porque você acaba pegando aquilo que você tem uma noção na linguagem que você trabalha e você vai adaptando, né, e vendo referências, tal, que é totalmente diferente, né, outro tipo de percepção, né, de relação com contraste, né, toda a preocupação que a gente tem com contraste no audiovisual, né, no teatro tem um outro tipo de manifestação, né, em termos de luz, né. Eu já tinha tido algumas experiências assim, mas que né, nesse momento, até no último dia, quando a gente estava conversando, eu falei, parece que essa situação da pandemia veio a calhar mesmo, assim, para a gente buscar esse fusion, né, dessas... Né, no Dramático a gente tinha essa relação, né, mas o produto é a peça e o curta, né. Nesse a gente conseguiu fazer realmente, assim, e teve que ser meio que na marra, né, porque a situação da pandemia nos forçou a isso. Eu acho que foi muito bom isso, assim, né, essa atual conjuntura, né, toda nossa de não poder ter aglomeração e tal. E aí quando a gente começou, eu falei, pô, conversando com o Júlio, com o Grota, com o Peraro, né, falei, como nós vamos pensar nesse espaço, né? E é um apartamento, né, não é? Então, assim, já a transposição do palco, né, que o Júlio comentou. E o apartamento, assim, um formato muito interessante, um formato de L, né? E como a gente vai pensar na questão da iluminação disso, né? Eu e o Grota conversava muito, né? Falei assim, será que, assim como no teatro, vai aparecer o refletor? Será que tem que aparecer? Né? Foram as primeiras questões. O espaço técnico também, o recuo era bem pequeno. A gente passou umas situações bem engraçadas, assim, de aperto mesmo, né? De colocar toda aquela estrutura lá dentro e às vezes até para andar a gente tinha que quase que andando em fileirinha, assim, um por um, né? E aí você vamos pensar nisso, né? Como a gente vai fazer e essa coisa do setor que o Júlio fez, concebeu, assim, foi muito interessante, porque ajudou muito no caso também para iluminação, né? Pelas modificações que eram até para ter sido mais, né, Júlio? Mas acabou não tendo realmente o espaço mesmo, só tem que pegar outro apartamento. Mas a gente conseguiu, acho que, distribuir bem, assim, né? E pensar realmente o olhar do espectador, né? A câmera. Eu estava também muito ainda indeciso, né? O que nós vamos fazer, né, Grota? Putz, a gente vai movimentar. Inicialmente, a gente já tem uma ideia de, às vezes, a câmera se movimentar dentro do cenário também. Seria uma coisa rica, mas uma complexidade técnica também muito, muito grande, né? Tem cabos conectados. A gente pegava a câmera, olhava assim, só tinha cabo nela, assim, parecia um gato, né? A transmissão, né? Então, até no início a gente pensou, né? A gente vai afunilando, o que a gente tem, o que a gente pode fazer, e aí vai ver na realidade. E é uma primeira experiência para todo mundo, né? Então,
Aí a gente foi apertando até onde que dava para tentar realizar aquelas ideias, né? E aí a questão da luz, a gente, como também não tinha tanto espaço, não tinha... o espaço ficou muito bom, na verdade, mas não tinha muito recuo técnico, né, para a gente. Então a gente tenta, conversando e tentando assim, trabalhar uma coisa mais minimalista, assim, sem ter muito, digamos assim, uma quantidade de iluminação, de refletores, né, meia minuta mesmo. A questão de repente, as interferências da luz, a gente não tinha nenhuma pessoa na equipe também para, de repente, estar acendendo ou apagando, assim, né, trabalhando numa mesa, né, como no teatro, numa mesa de luz. Então a gente trabalhou um pouco nesse mínimo e algumas interferências, assim, por exemplo, que o próprio Johnny, né, o fato de ir lá, acender o abajur, apagar a luz do espelho, né, da ribalta, né. Aí teve uma outra situação de que ele chega, alguém acende um refletor da equipe, assim, sabe? Não muito como no teatro, né? Como eu vejo nas peças, assim. E tentando, assim, estabelecer uma relação de valorização do Johnny mais o ambiente, né? Então você tem... E ao mesmo tempo, se você fazer isso a olho nu, é uma coisa, isso tem que fazer para a câmera, né? Então a gente ficou bastante nesse impasse, nesse jogo, assim, de tentar estabelecer sei lá, uma relação visual mesmo, né? O quanto de luz, né, precisa ou não. Tentamos trabalhar um pouco de penumbra também, porque tem essa movimentação dele sair do ambiente, entrar num outro, né? E aí também a questão do monocromático, né, que tentando valorizar realmente aquilo que o Júlio propôs, né, de não ter até não trabalhar cores, por exemplo, na iluminação, né, com gelatina e tal, tentando estabelecer. E ter uma pequena variação também, né, conforme o ambiente que ele transita e texto, às vezes a posição que ele ficava, a gente tentava... Porque às vezes eu colocava um refletor para 3 posições, né, pelo menos assim, 3 personagens ao mesmo tempo, com um único refletor, não tinha como pôr um para cada, né, pros personagens, né? E então foi assim, sabe, tentando trabalhar meio num simples, também seguindo bastante umas referências que até o Júlio comentou, que tem sido feito, né, pelo SESC, também ajudou muito a gente a pensar algumas coisas, assim, seguir uma linha, né? E a relação da câmera foi uma coisa muito, muito legal e orgânica, né? Porque eu imagino, eu e o Grota até estava pensando em fazer uma decupagem, né? Assim, e aí se a gente também tivesse feito uma decupagem, seria cinema puro, né? Ficar uma coisa... Não que a gente não combinou algumas coisas, em determinados momentos, acho que né, o próprio Johnny também está palpitando, né? Operaram. Será que, né, abre aqui, não fecha, vira mais o ângulo para cá, né? E tentando realmente, acho que a charada foi essa, assim, tentar se sentir espectador mesmo e buscar, né, esse olhar, assim. Lógico que a gente não tem esse recurso, né? Porque a gente vai estar sempre na mesma posição, mas ficaria muito monótono, né? Só um plano geral, né? E então, algumas coisas eram um pouco mais marcadas, mas outras eram totalmente assim, sabe? Acho que se assistir todos os dias, eu acho que eu não segui o mesmo, talvez certinho a mesma a hora que aproxima, né? O tipo de enquadramento, de composição, né? Eu sentindo meio que no feeling, né? No último dia você fala, putz, foi o melhor dia, porque você passou pelo... Mas não é, na verdade, mas é aquilo que você passa e vai sentindo. Mas foi uma coisa muito interessante, assim, dessa busca, né? Buscar o olhar, enquadramento. Mas eu acho que foi exatamente essa contenção na questão da iluminação que você falou agora, e dessa sutileza no movimento de câmera que não afastou, para mim, essa possibilidade de estar no teatro, entendeu? Me trouxe mais para perto. Apesar de você falar que no teatro usa a luz, não, mas essa intimidade, uma noite eu assisti com a luz apagada, quietinha, né? Então, para tentar estar mais próxima do que
olhando chat, olhando aquilo, vai te tirando atenção, um monte de coisa, né? Não, tirei chat, tirei tudo, apaguei a luz. Então, essa sutileza, eu acho que aproximou mais, sabe? De você estar no teatro. E assim, essa semana, não sei se alguém assistiu, eu acompanho muito esses espetáculos também, e vi essa semana, um bom espetáculo, só que a partir da metade começou uma discussão no chat sobre movimento de câmera, que estava roubando a cena, que as pessoas não pararam de prestar atenção no espetáculo e começaram a discutir movimento no meio do espetáculo. Porque era um espetáculo para teatro, claro, e que teve muito movimento, e tinha muito close também. E daí virou um papo paralelo ali, sabe? Então, esse é o perigo também de você mexer demais né? Por isso que eu perguntei para você se você deve dar uma ansiedadezinha, uma vontade de mexer, ainda mais você, diretor de fotografia, né? Ai, mexer aqui, botar uma lente diferente aqui, alguma coisa, né? E eu estava pensando nisso, quando eu vi o que aconteceu. Não sei se deve ter acontecido em outros casos também, né? Mas você vê que é um incômodo que faz parte desse momento que a gente está, né? Que não é lá no teatro e não é no cinema, não é na poltrona do cinema, mas é aqui onde a gente fica na frente do computador assistindo as possibilidades de teatro, as possibilidades de cinema. E é uma coisa que te rouba muito, né? É uma linha tênue, né? Assim, é muito sutil. A sutileza, eu acho que talvez para nós todos aqui, né, até o tamanho da equipe, né? Acaba também a gente, né, não tentando exagerar muito no sentido, mas assim é o feeling mesmo, né? Ali, pô, assim, se fosse cinema seria um plano de sequência, que também acabou sendo um plano de sequência. 48 minutos, né? Como se tivesse dado um rec. Então assim. E, ao mesmo tempo, a gente não estava com uma lente que ela não tinha zoom eletrônico. Eu estava fazendo totalmente manual. Né? Na verdade, tinha que ter um para zoom e outro para foco, né? Que também é uma coisa que deixa... Quem é operador de câmera também, além de diretor de fotografia, sabe que é um negócio... É um pouco... Né? Então, às vezes, tem até uns erros, assim, sabe? Até o erro, talvez, ali mais intuitivo ali, mas aquela coisa de eu faço o zoom, tem que ajustar o foco. Ao mesmo tempo é mais difícil, claro. É na mão, né? Mas até isso, às vezes, né, o Grota falou, pô, cara, tá muito legal isso. Então, assim, de repente, até me aliviou um pouco, porque porque você fica aquela carga, né, bicho, de não errar foco, né? No cinema, né, aquela coisa de mede foco, tem um foquista, né? E no teatro não, né? No teatro então, é ali. No teatro não. Então, fazer ali. até isso entrou como uma, sei lá, até o operador tinha comentado, é a linguagem mesmo, acho que agora é essa nova linguagem que acaba sendo essa situação. Mas assim, é isso, foi muito legal, assim, acho que foi uma experiência muito bacana para todos, né? E até como eu comentei, né, com eles, assim, eu tenho vontade de fazer mais, né? Essa primeira situação, né? Porque talvez agora com um pouco mais, passamos a primeira vez, de repente. Eu espero que não continue, né? Porque significa que a pandemia vai se estender, né? Mas acho que foi muito gratificante, assim, esse desafio e essas novas possibilidades, assim, de trabalhar as linguagens. Legal. Operário, já que a gente comentou e puxou, o seu trabalho de produção ele foi estendido, né? Porque você está produzindo até um momento um determinado material. A partir do momento você teve que inventar um monte de outra coisa, aprender a fazer um monte de coisa para poder botar no ar esse espetáculo, né? Conta pra gente como que foi essa experiência da produção nesse trabalho. Bom, já que a questão da produção, eu acho que foi um trabalho, no começo estava, bom, toda a produção no teatro, a gente estava, primeiro, eu estava até meio distante no começo das discussões, né? Eu estava tentando também entender para onde que ia o projeto, que como o Grota colocou, esse projeto começou em 2019, né? Depois teve uma mudança de ator, mudou o texto, né? Então também estava tentando entender para onde que ia essa discussão, né, dessa aplicação, como que ia ser a peça, para aí também exatamente começar o trabalho de produção e tal, né? Mas quando entrou aí a pandemia e a gente continuou as discussões pela internet, a gente fazia reuniões, né,
live, né? A gente vai discutir o projeto. E aí, quando surgiu, acho que começo de junho, final de junho, começo de julho, que realmente a gente viu que não ia ter jeito, ia ter que fazer online, porque não voltava, né? Não ia voltar tão cedo, né? E o fato da peça ser um monólogo facilitava, porque se fosse uma peça com mais atores, nem online daria para fazer, né? Porque a gente também tinha que pensar toda nessa questão das pessoas estarem ali, né? Ainda mais ator, né? Um do lado do outro, contracenando sem máscara, né? Porque equipe é uma coisa, né? A gente, uma equipe pequena, a gente consegue ficar mais separado, mas ator não tem jeito. Então, o simples fato da peça ser um monólogo já deu essa oportunidade da peça ser adaptada para ser online, né? E aí eu acho que a parte da produção foi mais auxiliar bastante, acho que talvez mais o Júlio nessa parte da direção de arte, né, de peças, e um trabalho pesado também de carregar as coisas, né? Júlio e Anderson, a gente até brincou muito, eu e o Anderson, que a gente, quanto mais ele vai ficando, mais trabalho a gente vai tendo de físico, né? Porque como mudou o trabalho era num apartamento, né? E era muito equipamento, né? A gente começou a subir muita coisa, tanto de direção de arte quanto de fotografia. A gente levava muita coisa, então foi um trabalho grande para levar tudo para o apartamento e montando tudo lá, né? Então já começou por aí. E o projeto é pequeno, são poucas pessoas e também tem que ser pouca pelo fato do Covid, da gente não né, ter essa separação mesmo, né? Então foi interessante isso. E depois surgiu o desafio da transmissão, como transmitir isso, né? Apesar da gente não ser uma produtora audiovisual, a gente nunca tinha trabalhado com transmissão ao vivo, né? Antes da pandemia, essa questão de ao vivo, ou era a televisão que fazia, televisão grande, com aquele caminhão, né, de transmissão ao vivo, entradas ao vivo, né? Ou os YouTubers, né, que faziam, por exemplo, um game que eles estavam jogando, eram transmissões mais simples, né? E aí foi vendo, como a gente não ia ter todo esse equipamento ao vivo para fazer, lógico, esse caminhão, toda essa estrutura, o valor do orçamento é muito pequeno, né, para a peça, a gente não tinha um orçamento específico para a transmissão, então a tentativa foi sempre, desde o começo, achar algo barato para se fazer, né? Então, eu procurei conversar com as pessoas que estavam fazendo lives, como eles estavam fazendo, que equipamento estavam usando, né? E ainda mais o software que estavam usando. A gente também não tinha dinheiro para pagar um software. E a alternativa foi realmente um software que os YouTubers usam, que é o OBS, que é um software, ele é aberto, né? Ele não é um software, ele tem uma linha de programação aberta, as pessoas vão melhorando ele com o tempo, né? Então, você pode usar sem custo. Então, primeiro eu comecei a mexer um pouco nele, a entender como que ele funciona, porque o OBS, além da transmissão ao vivo, ele é como uma máquina, uma ilha de corte ao vivo, né? Você pode ter vários elementos nele que você vai cortando realmente ali no online. Você separa de um lado as imagens que você quer que entre, e você pode dar efeitos, né, para cortar de uma imagem para outra, então você vira quase um montador ao vivo ali, né? Isso que eu achei bem interessante também do programa. E então, a partir disso, foi entender também com o Anderson como que a gente ia fazer a transmissão ao vivo, qual câmera que a gente ia usar, né, dentro até da própria produtora. Pelo espaço, né, a gente acabou optando por uma câmera pequena, né, com uma lente também grande angular, né, para a gente também poder captar ali, como o Anderson falou, não tinha muito espaço para a gente, né? Tanto eu e o Anderson, a gente ficava num canto muito apertado ali, né? E então, depois que a gente decidiu a câmera, como que ia ser a questão da câmera, foi entender também como a gente consegue digitalizar a imagem, né? Porque a transmissão ao vivo você precisa pegar a imagem de uma câmera, ela é digital, mas você tem que passar ela para o computador. E para isso você precisa de uma placa de captura, né? Então, aí fomos atrás da placa de captura, entender qual placa que seria melhor, né? Ligamos, fizemos os primeiros testes e tal, e bom, funcionou, a gente começou a transmitir ao vivo nos primeiros testes, mas aí tinha aquela dificuldade, entender
qual a melhor resolução que a gente ia mandar essa transmissão. E dependendo da resolução, tinha um problema também da internet, né? Então a gente foi descobrindo qual internet que a gente precisava. Então, no caso aí, no apartamento onde a gente fez, que era o apartamento da Gabriela, foi assistente do Júlio, na direção de arte, a gente acabou optando também por instalar uma internet melhor, para aí também não correr risco da transmissão ser cortada no meio, por uma má internet e tal, uma conexão ruim. Então fizemos essa instalação, né? E só que aí nas transmissões a gente também, fora o vídeo, tem o áudio, né? Não dá para captar pelo áudio da câmera, que é um áudio ruim, né? Até dificultaria o trabalho do Johnny, né? Porque tem muita fala também, tem uma variação de voz durante a peça também. Tem momentos que ele está mais intimista, né? No personagem dele, ele fala mais baixo, né? A gente precisava de um microfone de lapela. E nos testes que a gente fez aí do lapela, a gente pegou a lapela, ligou direto na câmera e tiramos o áudio e o vídeo da câmera ligando direto no computador, passando pela placa. Só que o vídeo ficava muito bom e o áudio horrível, né? O áudio não dava certo, estava dando problema. E aí começamos a ficar preocupado, né? Não sabia o que era, ele procura a gente fala que funciona, outros falam que não. E aí começamos até a cogitar, né? Até rolou uma discussão de, não, vamos fazer gravado, depois a gente coloca a peça gravada, né? Só que aí caiu aquela discussão que a gente já colocou aqui, mas aí não é teatro, aí a gente gravou um vídeo, né? A gente tira aquela coisa da espontaneidade e até do nervosismo do ator, dele entrar, pisar no palco, tal, ao vivo, né? Eu acho que a gente discutiu muito isso, achou, não, vamos fazer ao vivo, acho que é a melhor opção, vamos tentar dar um jeito, né? E aí, conversando com o pessoal de áudio e tal, eu consegui uma outra placa, uma placa de áudio, né? Então, a gente ligou o microfone de lapela nessa outra placa de áudio, jogamos também no computador, então ficou uma placa para o vídeo, uma placa para o áudio, juntamos tudo no OBS, e aí deu certo até a sincronização, porque, né, eles entram separados, mas a sincronização bateu certinho. E aí funcionou. Aí foi legal que a gente conseguiu já pelo menos colocar o som e o vídeo juntos, né? E aí outra coisa que veio, né, com o próprio OBS, que dava para fazer, até eu discuti depois com o Grota, a gente conversou, ele falou, ó, dá para a gente fazer uma sonoplastia. A gente tinha músicas, né, que a gente tinha também dentro do projeto uma composição sonora, que a ideia do Grota depois era colocar essas músicas numa versão final, que a gente gravou e aí montava e botava as músicas, e era a versão que ia ficar depois dos ao vivo, é a versão que ia ficar no YouTube, né, para as pessoas verem. Então, só que aí na hora eu vi que o OBS também te ajudava a colocar música também, tinha como. Só que era uma entrada de sonoplastia de teatro, era ali ao vivo, você tinha que fazer na hora, né? Então, além de estar transmitindo, então você fica com aquele programa aberto, olhando se a transmissão tá boa. Porque a gente transmite do OBS para o YouTube, então você fica olhando o OBS e o YouTube ao mesmo tempo. Então, um dos dois pode dar problema. Aí você tem a captação do áudio que está sendo feita pelo, né, do lapela. E aí a gente teria também a sonoplastia. Então, são 4 coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, né? E aí eu conversei com o Grota e falei assim, ó, eu acho que umas 4 músicas dá para eu fazer aqui, porque mais que isso, acho que eu vou me complicar aqui e vai acabar entrando música no lugar errado, né? E aí a gente fixou em 4 músicas nesse ao vivo, né? E pelo texto, né? Quando era troca de cena, pelo texto dele, aí eu conseguia dar entrada, né? E o engraçado, porque o meu retorno também de áudio não era o retorno ao vivo que eu tinha. Na verdade, eu tinha o retorno ao vivo, que era o retorno que eu ouvia do Johnny falando, mas o meu retorno do microfone era o retorno do YouTube, que tinha um delay de uns 16 segundos. Então eu ficava com também aqueles 2 sons no meu ouvido, né? O som dele falando e depois eu tinha repetição. Você estava lá também, lá no espaço. Eu estava do lado, porque o computador tem que estar ligado diretamente na câmera e diretamente sim. numa tela. Né? Então aquele cabaiado, igual o Anderson falou, aquele monte de cabo rodando. A gente também tinha um perigo de um cabo desse soltar, tal. A gente também estava sempre olhando isso, né? Então, a distância, eu e ele estavam muito perto um do outro, né? Então eu ficava tendo esse retorno 2 vezes do Johnny. Então quando eu tinha que colocar a música, eu tinha que pegar a primeira entrada do Johnny, né? O real que ele estava falando, para aí colocar a música. E se eu entrasse pelo YouTube, a música depois entrava 16 segundos atrasados, né?
Então tinha isso também, que era uma coisa que eu achei legal, foi uma coisa meio de sonoplastia de teatro. Então, para quem estava também, tanto eu como o Anderson, que estava ali também, seria, no caso, né, ele com a mesa de luz dele, né, só que ele estava com a câmera, né, e às vezes também, né, mexendo em algum Fresnel, que tinha que mudar um pouco a posição, né. A Gabriela também ajudava a desligar um outro Fresnel ali também, desligar um LED. Tinha essa questão da sonoplastia, né, então eu estava com a mesa de som e com a mesa de luz ali, né. Então, até isso entraram as 4 músicas do Vicky, né? As quatro músicas entram na peça online, né? Dá para ver, a gente deu a entrada certinho, né? Uhum. Foi interessante esse trabalho que a gente teve também, da parte técnica, muito parecido com o teatro, né? Que eu achei legal. E acho que até, de repente, até com o Johnny também, ele via pessoas ali que estavam trabalhando online também, né? Talvez ajudava para ele como essa equipe de teatro também, né? A gente era ao mesmo tempo plateia dele e o técnico, contra a regra, tudo. Foi bem legal, né? E aí essa entrada também, o Júlio tinha essa entrada né, no final tem uma tirada de móveis, entra, né, entra a cama, né? Sai móvel, entra a cama, tem uma mudança ali de cenário no final, que também é interessante, que tem um pouco dessa coisa teatral, né? Da gente brincar, né, da câmera, o Anderson dava um zoom no personagem, nas cenas, na penúltima cena, e aí depois o Júlio e a Gabi entravam com um cenário novo ali, né? Então tinha um pouco disso também, dessa adrenalina, vai dar certo, vai dar tempo. Isso é legal, pra gente da equipe é legal, porque toda a apresentação, as outras 3, né? As 3 que a gente fez eram novas, né? A gente não sabia se ia dar certo, se ia chover, se a luz ia cair. Você fica com um pouco também de nervosismo, que é o do teatro, né? E ali não dá para fazer outras tomadas, né? Vamos fazer outra, vamos fazer outra aqui. Não, é uma só, né? Então isso é bem interessante, né? Porque a gente fica com essa adrenalina, né? A gente ganha um pouco disso. E se não fosse isso, seria um cinema, né? Teria um pouco mais de segurança do cinema, de você poder parar, fazer de novo, editar, né? E a gente lá não tem, né? Era tudo feito, foi tudo feito ao vivo mesmo, né? E deu certo, né? Foi bom aí, foi bem legal. Eu também gostei muito do resultado. Né? Apesar do que, quando estava acontecendo na hora, a gente não prestava muita atenção, né? Acho que eu, tanto o Anderson, a gente muito focado nas coisas, assim. Era até difícil a gente prestar atenção no próprio Johnny, na atuação dele, né? Te via mais depois, assim. Mas foi bem bacana, assim, também. Foi legal. Ainda na questão da produção, você teve que mexer no orçamento de um jeito porque tudo isso não estava previsto, né? Você teve que transformar seu orçamento, na verdade, né? Para chegar nisso. Agora imagina quem não tem a experiência, né? Porque vocês ainda têm certa experiência. Agora, pega um monte de gente de surpresa isso, né? Você não consegue. A gente mesmo, né? Para fazer um bate-papo, já apanha, né? Imagina para você transformar uma coisa toda do teatro, levar para frente da tela, né? Sem o mínimo de experiência, né? Tem esse curso, né, já que também tem um curso de câmera e tal, mas é que a produtora tinha isso também, né? Porque dentro do orçamento a gente também não tinha bom, era um orçamento para teatro, realmente, né? Não tinha aluguel de equipamento e tanta coisa assim, né? A gente tinha uma verba para iluminação. Para teatro, exatamente. Eu acho que a gente, por ser uma produtora também, a gente tinha essa facilidade de já ter a câmera na mão, né? Ter todo o equipamento de áudio, né? Que no teatro não teria, que é um custo extra, né? Mas aí que a gente, dentro da produtora, a gente conseguiu adaptar ali também, né? Mas é realmente difícil, né? Porque você muda de uma hora para outra. Eu imagino, sei lá, um grupo de teatro também, que de repente nunca fez uma live, né? Ter que fazer alguma coisa desse jeito e toda essa parte de tecnologia, de uma coisa que também não entende, câmera, é difícil, né? É um pulo, né? De você, do teatro, já partir para live, né? Não existe essa experiência, né? Não tem essa do nada, né? Vocês trabalham há quanto tempo? Eu entrei nisso também e mesmo assim muita coisa eu fico atrás para entender como funciona. Agora, por isso que tem tanta gente que não quer fazer essa experiência, né? Não tem nem como levar. Pensou uma coisa totalmente para o palco, já pensou, já está lá no palco. E é diferente de você ter um espetáculo pronto, vou fazer uma experiência, mas para quem nunca fez, né? Não é fácil mesmo, né? Não, é difícil. A questão de live é complicado, mas tem muita coisa técnica envolvida, né? Ô, Johnny,
saber mais uma coisa. Se o Operário falou agora dessa movimentação e tal, e corre, e a gente sabe, você já fez cinema e faz teatro, sabe que no teatro acontece tudo isso ali nos bastidores, mas é tudo muito quietinho. E no cinema, como tem corta, não sei o quê, acontece muita coisa a partir do ação, né? Esse mexe deles ali, você chegou a se incomodar com isso em algum momento? Ou não, estava lá no interessante personagem? essa pergunta. Então, porque na verdade, esse espetáculo já era um desafio para mim antes da pandemia, né? Porque é o primeiro monólogo que eu faço, né? Então, assim, já era um projeto muito diferente, né? Isso nunca aconteceu comigo, longe disso, na verdade. Eu sempre fiz muitos espetáculos de comédia, em que o improviso era muito bem aceito, em que o texto era muito... A gente costumava arriscar, escrever de novo. Eu sempre fui desse teatro, né? Não por escolha minha, mas foi acontecendo essa minha história. Então, na verdade, quando me veio esse convite de um monólogo, de um texto tão denso, tão profundo, cheio de camadas e tudo mais, já era um desafio para mim. E estar sozinho, né? Estar e não estar ao mesmo tempo, né? Assim, a equipe, para mim, era os meus colegas, né? Por mais que eles não estivessem ali comigo como ator, isso eu senti um pouco de falta, né? De ter o amigo ator junto com você, né? Pulando de paraquedas junto, né? Então, eu tentei meio que contaminar a galera que estava ali comigo com esse espírito de, gente, estamos aqui junto. Eu fiz a oração com eles antes, puxei todo mundo para essa energia, mas claro que é diferente, né? Quando eu fazia, né, o espetáculo, eu tinha uma sensibilidade muito grande, assim, com eles em relação a como eles estavam recebendo o espetáculo, por mais que eles não consigam, né, assistir, eles estão sempre envolvidos nas funções deles ali, mas a gente que é ator, a gente tem essa sensibilidade, né? Então não tinha como. Eu percebia quando um dia já estava todo mundo de saco cheio, sabe? Daquele texto, ninguém aguentava mais, ou quando alguém via que eu tinha feito uma coisa diferente e daí eu só via um olhinho assim, sabe? Tipo, uma coisinha que surpreendeu. Então, assim, foi um processo muito, muito legal, muito, muito especial nesse sentido. Mas eu não senti tanto essa solidão por conta de que você nunca está sozinho, mesmo em um monólogo, né? Existe ali o Grota com toda a visão dele, toda a direção, o Anderson comigo sempre, né? Com a câmera dele. Eu sentia que ele estava comigo ali fazendo, né? E também por causa dos personagens, né? São tantos personagens nesse monólogo que a minha cabeça meio que divide. Parece que eu tô com eles ali. Então parece que eu não tô sozinho. 7, né? Você tá com 7 personagens em cena. Legal. Eu acho que você poderia retomar um pouquinho, então, falar um pouco mais desse Homem de Costas para nós. Eu estava lendo um texto seu, você cita que não seria muito do que você admira nesse ofício de ator, que uma pessoa ser muitas, que transporta o público para todos os lugares a um só tempo. Pois é isso que encontramos no rosto do ator. Paisagens internas que desconhecíamos, sonoridades que expressam o ritmo da nossa vida oculta, a nossa melodia interior. É um pouco disso que o Johnny estava falando também, né? Sim, eu sempre fui fascinado por esse trabalho do ator, até porque eu sou totalmente incapacitado para ser ator. Nunca entendi como é que se dá esse processo. Até as experiências que eu tive de teatro antes, já que eu tentava entrar em algum curso para ter aula de direção ou de dramaturgia, mas praticamente todas as escolas de teatro, pelo menos as que eu procurei, eram voltadas para o ator, né? E eu dizia já de cara assim, olha, não quero ser ator, pelo amor de Deus, não me bota em cena não. Né? Eu fiz, acho que uns 3 meses na Funcart, em 98, aqui em Londrina. Tinha feito na minha cidade natal, em Marília também, 6 meses, ainda no 3º colegial também, mas deixando claro que não queria ser ator e tal. Mas o que eu acho que é fascinante no trabalho do ator é que justamente quando você assiste a um filme ou você vê uma peça no teatro, a sua conexão emocional se dá muito
pela sua relação com o intérprete que está em cena, né? Lógico que a gente pode se emocionar, né, com o visual de um filme, ou com as cores, texturas também da cena, tudo isso eu acho que compõe um todo que está interligado. Mas o lado humano realmente se conecta com a gente de uma forma até inconsciente por meio da figura do ator, da atriz, né, do trabalho do intérprete. E que é um trabalho que, pensando, por exemplo, quando eu faço um filme, né, o trabalho da direção de um filme, tem o lado que é estético, tem um lado que é técnico, mas tem um lado que é muito impreciso, assim, que você pode aspirar a ter um controle, mas nunca vai ter o controle completo, né? Que é a direção de atores, né? Porque os atores são seres vivos, né? E eles mudam a cada instante e trazem coisas novas também a cada instante. E lógico, às vezes você pode, se você for um diretor, né, que tiver muito preso àquela ideia inicial, você vai ficar um pouco, às vezes, bravo com isso, né? Porque está mudando. Mas eu acho que o mais mágico, tanto na direção, né, de cinema e também no começo não, eu ficava até mais bravo assim nos primeiros filmes. Eu achava que tinha que ser aquilo que eu tinha pensado antes, tal. Daí com o tempo você vai também aprendendo que puxa, né, vale muito a pena também você se contaminar, para usar uma palavra do momento, né, se contaminar positivamente de coisas que as pessoas que estão colaborando com o projeto trazem, né? E no teatro, quando a gente teve a primeira experiência do Dramatic em 2018, foi uma sensação bem singular, assim, que eu acho que foi parecida com o que o Peraro, o Anderson, o Júlio, o Johnny tiveram nessa estreia do Homem de Costas, né, que foi ao vivo, porque a minha experiência era mais de quando a gente estrear um projeto no cinema, né, você está preocupado se vai tocar o filme certinho, tal, parte do som, vai dar tudo certo no cinema. Mas aí a gente estreou as 5 cenas, né, no Dramático 2018, e você até também estava dirigindo uma das cenas, e a gente teve aquela proposta muito maluca lá de ser 5 cenas, né, no SESI, uma atrás da outra, e daí atores que estavam em mais de uma cena, e teve então toda uma espécie de frenesi, de energia ali muito cativante, assim, de que tudo tinha que dar certo para apresentar para o público uma cena atrás da outra, né? E eu já vim ensaiando com o grupo que eu estava trabalhando, que era justamente o Johnny Garcia, a Simone Andrade e o Rafael Guedes também. Estava trabalhando fazia uns 4 meses a cena e, assim, a gente já tinha chegado num ponto que estava ok, assim, a cena estava bem madura, né? E daí foi uma estreia que, nesse sentido da direção, estava bem tranquilo, assim. Pensei, bom, agora é com os atores, né? Não tem muito mais o que eu fazer, assim. Porque agora eles, né, estão no controle ali e vão fazer o que eles quiserem, tal, no sentido legal, assim. E, mais ao mesmo tempo, observar toda aquela loucura ali dos bastidores ali do teatro para que tudo desse certo, do Júlio coordenando a troca de cenários, o Anderson com a questão da iluminação, foi uma coisa muito mágica, assim, que eu acho que às vezes a gente tem também, lógico, no cinema, principalmente quando faz plano sequência, né? Igual o Anderson citou a questão de, poderia ser um plano sequência, né? De quase 50 minutos, né? Que a gente também tem que fazer toda uma produção ali ao longo da cena. Mas concluindo só a questão do ator do Homem de Costas, por que Homem de Costas, né? A ideia era trabalhar muito com essa dubiedade, assim, quanto mais o personagem tentava falar de si mesmo, mais talvez ele estivesse criando ilusões sobre si mesmo, né? E no fundo, para mim também a trama pode ter 2 leituras, assim, já que não sei o que você sentiu. Ela pode permitir uma leitura mais direta, assim, que realmente é um ator que está sendo investigado pelo assassinato de um diretor, né, na noite da estreia da peça. Ou também pode ser alguém que estava passando um dia na frente de um teatro e que aspirava a ser ator e imaginou uma situação que ele estava tendo uma relação com um diretor que ia estrear uma peça, daí esse diretor acaba sendo assassinado porque não correspondeu, talvez afetivamente a ele, está sendo interrogado e ele está numa cela de prisão procurando uma carta que vai provar a inocência dele. E daí todas essas encenações de si mesmo se passam na mente dessa pessoa muito imaginativa, né? E a ideia, na verdade, não era nem ter uma visão crítica, talvez, dessa leitura, porque eu acho que talvez o que a gente mais ainda luta, né, tanto no cinema e no teatro, que a gente tem tentado fazer assim, recentemente em Londrina, é de tentar cada vez mais defender a bandeira da imaginação como uma certa resistência, né, diante de tudo que está acontecendo, né? Que é você poder se reinventar, se reimaginar, né? Poder criar encenações de si mesmo, não ficar preso em uma identidade fixa, né? Então, o Homem de Costas seria um pouco isso também, esse personagem que não tem uma identidade fixa, que quando você olha para ele,
ele tenta se desviar do seu olhar e que ele quer que você olhe para ele, mas sabe que você vai roubar também alguma coisa dele, talvez a sua autonomia. Então o texto trabalha muito nessas contradições. Essa outra frase aqui também, ó. O homem de costas que todos somos é, de certa forma, essa aceitação do nosso grupo, da nossa sombra, das nossas potências ocultas. Aceitação que, para um ator, é algo muito natural. E que agora, na pandemia, a gente tem... Todo mundo está encontrando um pouco, né, da sua sombra, Sim, está muito próximo da gente, né? Essa questão da sombra, eu tinha lido recentemente um texto da Anísia da Silveira, fazendo uma leitura do Jung, né, da questão da sombra, que cada um traz consigo e tal. E eu acho muito rica também, porque a sombra é uma zona de instabilidade, né, e também de dubiedade, assim. Existe luz, mas também não existe luz, né, é uma coisa que é muito indefinida. E daí eu fiquei pensando assim, de certa forma a gente está vivendo muito essa questão, né, de indefinição, tanto em relação ao futuro, né, em relação a alguma possível identidade cultural que a gente pode sentir, mas essa questão do ator eu acho muito rica, porque assim, talvez eu tenha sentido isso só uma vez, quando a gente fez um curta chamado Satoru So, a gente criou uma personagem chamada Jim Clyde, que era um diretor que teria feito o filme inacabado. E daí, o fato da gente estar produzindo as imagens do set, que seriam, na verdade, desse diretor ficcional, me deu uma certa leveza, assim, que eu pensei, bom, se não ficar legal, foi porque foi filmado pelo Jim Clyde, né? Não foi a gente que filmou. E eu fiquei pensando assim também, pro ator, talvez, né? Talvez tenha essa leveza também de pensar que ele pode se entregar totalmente ali também, porque no fundo é a máscara, né? Não é ele. Mas lógico que a gente sabe também que inconscientemente, naturalmente, acaba tendo uma fusão, né, entre aquilo que tem nessa vida interior do intérprete e aquilo que o personagem oferece. Eu acho que isso nunca é, talvez, muito visível, né? E também é difícil da gente detectar, assim, quando isso se dá. É legal, você também pode falar da sua experiência de atriz também. Mas isso foi uma das coisas que sempre me fascinou. Até eu lembro que o Anderson estava nesse projeto quando a gente fez em 2006 um curta inacabado com um ator inglês que estava aqui. E daí eu pedia muito para ele filmar o ator sem o ator estar sabendo que está sendo filmado, que eu queria pegar muito daquela transição entre o intérprete e o personagem, né? Que era justamente uma zona indefinida, assim, já. E essa zona indefinida sempre me fascinou. E talvez se fosse tentar dizer assim, qual é o espaço que habita o Homem de Costas, é justamente esse espaço que é nem a personagem e nem a identidade em si. É isso, Johnny. O Johnny está no meio desses 7 personagens aí? Então, eu sou muito fascinado, assim, em ouvir o Grota falando sobre os atores, né? Eu acho incrível essa visão do diretor e do Grota, que é uma pessoa que observa todo mundo em volta dele de uma forma muito profunda, né? E eu acho muito fascinante um entendimento mesmo que ele tem dos atores, porque realmente não é muito fácil nem para nós mesmos, né, Jaque? Não sei se você pensa assim também, em nos entender, assim, entender um pouco o porquê disso, né? Por que essa loucura, por que esse desejo tão grande em sair de nós, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu acho que, assim, como o Grota falou, é claro que a gente nunca, de fato, concretiza essa coisa de ser outro, de ser outra coisa. Isso nunca é conquistado. Mas, pelo menos na minha visão, isso tem que ser o objetivo, entende? De alguma forma. Eu busco isso, entendeu? E daí, no meio do caminho, alguma coisa acontece e quanto mais acontecer, mais feliz eu fico, né? Mas nesse caso, nesse texto, tem um trecho desse espetáculo em que eu digo: essa personagem tem muito de mim. Tem coisas que você escreveu que eu mesmo não sabia. Que, na verdade, é um comentário que eu faço sobre esse espetáculo, assim, tranquilamente. Porque, realmente, tem muito de mim e tem coisas que você escreveu, Grota, que eu mesmo não sabia. Foi exatamente isso. Então, nesse caso,
não teve muito como fugir, assim, sabe? Você tem que usar muitas coisas suas, assim, sabe? Foi uma coisa muito... Foi um mergulho, assim, em vários aspectos. Então, não é só o sair de nós, né, enquanto atores, é olhar para nós. A gente se vê muito no teatro, né, Johnny? Quando Com a gente certeza. está... Tudo o que no dia a dia a gente procura não fazer, a não olhar para a nossa sombra, no teatro a gente dá de cara com ela, né? O tempo todo. Sim, E a sim. gente se descobre o tempo inteiro nesses personagens, com a gente mesmo, né? Sim. E nesse espetáculo, em relação ao ator, né? Tem momentos em que ele escancara o quão ridículo é algumas coisas, né? Que são, acho que, as partes mais cômicas, né? Que você vê, assim, o lado mais ridículo daquele ator, de puramente querer ser visto, de querer ser algo, sei lá, mágico, ou, sabe? Bem aquela coisa amadora e tudo mais. E em alguns pontos ele mergulha bem nessa questão da relação do ator com o olhar do outro, né? Tipo, esse personagem desse espetáculo, ele funciona totalmente em relação ao olhar do outro. Então ele é uma figura totalmente fragmentada, porque com a mudança desse olhar, dependendo do que esse olhar pede dele, ele vai sempre tentando preencher isso, né? E isso é muito presente, eu acho, na sociedade de hoje, né? Em todos nós, acho que não só atores, né? Com as redes sociais, essa coisa de sempre funcionar em relação ao que o outro vê de mim, ao que o outro tá curtindo, Pensa. né? Exato. É esse reflexo, né? É esse reflexo. Uhum. Por isso, todos vocês, todos os outros podem estar ali também, né? Tem um pouquinho de cada um. É ou não é o dramaturgo? Pode ter um pouquinho de cada um nesse texto também, né? Já, que, E é então, muito da convivência, né? Muito da sim, convivência. com certeza, assim, você vai aprendendo a roubar um pouco de tudo que você vê, observa, né? As pessoas que você convive, e como também a reescrita foi muito rápida, assim, porque em fevereiro acabou, eu tinha que entregar essa tese de doutorado e daí a gente ia começar a ensaiar, eu tive que escrever bem rápido a nova versão, tinha umas ideias, né? Então comecei a ouvir tudo que estava ao redor e observar relações próximas, assim. Uma das minhas fontes super ricas foi a mãe da Roberta, assim, porque ela estava passando um tempo com a gente aqui, e ela fala frases incríveis, assim. Eu comecei a anotar no papel que tem na cozinha, sabe? A Robertinha também começou a anotar, e tem umas 4, 5 frases que eu roubei da mãe dela, que são maravilhosas. Mas também roubei de muita gente da equipe também. Né? E observando como se dava tal. E também, assim, uma coisa que é legal também, eu acho que também o rico do processo da encenação é que, por exemplo, eu tinha imaginado o personagem do advogado do gênero masculino, assim, um advogado. Daí o Johnny leu, né, no ensaio, acho que o Júlio estava junto também, e já entendeu como uma advogada. Advogado. E isso foi uma contribuição total do Johnny, assim, porque realmente eu nem tinha imaginado, assim, que era uma mulher. Eu tinha imaginado, um advogado lá, né, tipo, defendendo. Porque eu queria também mostrar como que a lei também não entende as nuances do processo criativo, né, do processo artístico e tal. Então, era legal ter um cara do Estado, né, o cara que estava fazendo investigação, ter um advogado tentando também lidar com essas nuances, né. Mas isso acontece muito. A questão da encenação também para a câmera do Anderson, eu achei que foi muito legal como o Anderson respondeu ali para a atuação do Felipe, na questão de quando aproximar, fechar a lente, quando abrir, e também criar zonas assim diferentes de luz, né? Nem tudo está super iluminado, né? Tem áreas mais escuras, e de repente tem outros tons de luz. E aquela coisa do vermelho no final também. A ideia do Júlio de levar a cama para o centro do palco, entre aspas, né, do apartamento, e de repente a gente produzir ao vivo um efeito que no cinema seria em pós-produção, né? Transformar a imagem num tom vermelho, assim. Então teve vários pontos de contato também com o cinema, até no aspecto lúdico também, né? Como seria se fosse ao vivo? E até já que uma coisa que surgiu, não sei se o Júlio vai lembrar ou o Anderson, eu estava lendo um livro no passado do Coppola, que é justamente sobre o cinema ao vivo, né? E hoje a gente sempre tenta imaginar um formato diferente para o Dramática cada ano, né? Então, no primeiro ano era fazer textos para teatro e para cinema, mas tudo no mesmo espaço, no SESI, né? No segundo ano era a mesma ideia, só que a gente filmou fora do SESI. E no terceiro ano, a ideia bem inicial, no começo, antes da pandemia,
era talvez, se desse certo, como seria, né? Fazer a peça de teatro e também tentar um cinema ao vivo, assim, com edições ao vivo, com mais de uma câmera, a ideia inicial. Que é esse modelo que o Coppola fez nos Estados Unidos também, com um grupo de teatro, que eu tinha achado bem interessante. Agora, olha que curioso, né? Teve essa sintonia com essa ideia vaga da virada do ano e também o fato do Homem de Costas, desde o começo, ser uma não peça, que ela não foi representada, porque o ator chegava dizendo assim, olha, não vai ter peça, não vai ter contato aqui com vocês, tal. E agora, com tudo que aconteceu, realmente não teve o presencial, né? Teve mais, de novo, meio que parece que o projeto pregando uma peça mais positivamente. Isso aí, gente, nós estamos correndo para 1h30 de conversa, acho que podemos ir para o final. Eu queria reclamar aqui a presença das meninas dessa equipe, Roberto Takamatsu e a Gabriela Ueno, que poderiam estar conosco, né? Porque só temos os meninos aqui hoje, ó. Sim, as meninas são muito queridas, né? Mas temos as meninas também. A Roberta está na... É legal você falar também da equipe, tem o Vic na trilha sonora. O Vic, né? Sim. O Júlio talvez tenha agradecimentos também da parte de cenografia, né, Júlio? A Gabi, né, que está sempre com a gente, que tem grande crédito nisso tudo, porque era muito bom de trabalhos manuais e foi um trabalho bem manual também. E ela não pôde estar aqui hoje, pediu desculpa e tudo. E a Lara, que na verdade era uma moradora ali do prédio, que a gente acabou incorporando na equipe momentaneamente, que acabou fazendo uma segunda assistência ali pra gente, porque precisava de muito trabalho manual. E a gente comia sem tempo. Legal. Se o pessoal quiser dar uma palavrinha final, a gente tem um tempinho aí rapidinho ainda. Para mim foi muito legal essa experiência de assistir acompanhar esse trabalho de vocês, de ver. Estou esperando para ver no palco, né? Que é a minha grande vontade de ver o Grota fazendo o espetáculo dele, que a gente conversa muito isso, né? Há muito tempo a gente vem falando disso, então eu vou continuar esperando para vê-los no palco, todos, Johnny, né? E ver o que vocês têm aí para fechar a nossa conversa de hoje. E lembrando, eu queria falar uma coisa antes de encerrar, que é muito importante a gente estar nessas conversas muita gente está saturado, né, não aguenta mais live, mas é sempre importante a gente se manter junto e conversando e falando, né, da importância da cultura que vem sendo tão atacada, né, no nosso país e nesse momento, principalmente, né? A importância que tem projetos como o de vocês, que é patrocinado pela Prefeitura e pelo PROMIC, que nós precisamos manter, não podemos deixar cair, né? Porque sem ele, isso limita muito a nossa forma de fazer cultura na cidade. Tudo que a gente construir em cultura aqui em Londrina, a gente deve a esse programa de incentivo, sim. Então, a gente tem que lutar por ele mesmo, para manter, né? E a gente manter unido aí, né? Nessa luta, porque a gente junto pode muito. Eu vou começar então fazendo o agradecimento final. O PROMIC é essencial, já que para a cultura da cidade. Eu sempre comento que se não fosse esse Programa Municipal de Incentivo à Cultura, a nossa produção de cinema praticamente não existiria, né? Porque foram dois fatores, foi a criação do PROMIC e também o surgimento do digital, que possibilitaram que a gente tivesse uma produção de cinema em Londrina já há 20 anos, né? E além de ter a questão de dar uma dependência estética total para quem produz cultura, ainda tem uma modernidade na questão de repasse dos recursos, né? Você aprova o projeto e já recebe, e agora foi mais modernizado ainda, né? Igual é uma bolsa de pesquisa, né? Então, realmente tem que ressaltar essa coisa do PROMIC, que é muito importante. E bom, assim, sobre a questão da importância da cultura, basta lembrar que na pandemia, muito do que salvou, né, o isolamento foi a cultura, né? Todo mundo foi atrás de livro, música, cinema, teatro online, tudo que fosse possível para poder ampliar esse seu mundo interno, né, que estava privado do contato físico, né? No fundo, também, essa experiência cultural é sempre um deslocar-se também, né? Não fisicamente, mas mentalmente, sensorialmente. Então, ela é essencial até para a gente entender o que seria o ser humano, né? Então, é isso, assim, eu estou muito feliz com o projeto. Foi uma estreia / não estreia. Na verdade, foi uma estreia, assim, né? Uma peça / não peça, muito a ver com a ideia inicial.
mas também estou super curioso para como será um dia se a gente conseguir fazer logo a versão presencial, Jaque. Tá? O que mais? Vamos, Johnny. Ferraro. Vou colocar aqui, eu vou agradecer rapidamente a todo mundo. Acho que foi uma experiência muito legal, né, que a gente consiga fazer no teatro, né. Agradecer o Júlio também, que foi o proponente, né, Júlio, dessa peça no Promic, né. E deixar registrado, né. Acho que realmente o Promic é um programa excelente aqui para a cultura da cidade. E também aquela coisa, a gente não vive do Promic, né? O Promic possibilita que a gente apresente nossos trabalhos e, consequentemente, esses trabalhos também atraem novos investimentos para a cidade, né? Então, a gente deixar muito claro que também é uma troca, né? Nosso trabalho aqui é muito maior, né? O dinheiro que vem, a gente não consegue viver desse dinheiro, a gente tem que trabalhar de outras coisas também, né? E trazendo recursos para a cidade, né? Então, eu acho que acaba girando, né? O problema é que acaba girando uma economia que é muito maior, né? Mas ela é essencial para que essa troca com os lugares aconteça. Tá bom? Valeu, obrigado, Jaque. O que mais? Estão tudo quietinho? Júlio? Posso falar também? Pode. Não, eu queria dizer que eu fiquei feliz assim com toda a experiência, né? Eu acho que veio a somar muito, aprendi bastante coisa também. E é um privilégio realmente, assim, poder participar de uma coisa assim que envolve cultura num período como esse, né? E o quão importante isso é para todos os envolvidos, assim, porque a gente faz porque a gente gosta, né? E porque a gente vê e acredita nisso, assim. Então, para mim, é transformador poder realizar algo no que eu acredito, né? Porque a gente não vive disso mesmo e a gente faz o que a gente quer, sobretudo, e consegue graças a esses editais de incentivo e tudo mais. Então é isso. Obrigado por todo mundo e tomara que role mais vezes iniciativas assim, que foi bem legal. Bom. Anderson e Johnny. Não? Não? O outro não quer falar mais hoje? Olha lá, o Anderson vai falar. Agradecer então geral. Foi legal esse bate-papo, assim, né? Passou o tempo que a gente nem percebeu, né? Bom, sobre o Promic, sem comentários, né? Uma coisa que é muito importante para a cidade e agrega essa integração, né? Da cultura e projeta, né? O nome diz, é incentivo, né? As pessoas confundem um pouco. Já escutei muitas, né, no meio, assim, tem gente que só vive do Promic, não sei o quê, mendigos culturais, eu já escutei esse termo, assim. E a coisa não é assim, né? O nome já diz, é um incentivo. Então, a partir daquilo, você consegue executar seu projeto para depois você poder ir para o mundo. Assim como Londrina, nós tivemos grandes artistas aqui, né? Tanto no teatro, na música, né? E na época não tinha Promic, mas assim, como é importante você ter a chance de ter um incentivo para poder se projetar mais, para poder, né? Então, assim, estamos todos do lado aí para tentar manter, né? E não ter esses cortes aí que estão querendo fazer. A ideia seria, na verdade, sempre aumentar, né? Por uma questão da demanda que tem na cidade, todos os segmentos, né? Então, acho muito importante. E, assim, valeu demais esse projeto. Momento de pandemia, tá todo mundo, né, ficou preso, né, em casa, não podendo fazer, e a gente conseguiu ainda, mesmo seguindo todas as normas, né, de distanciamento, né, dos procedimentos e tal, a gente conseguiu executar esse projeto, né? Então, foi muito legal e sempre bom trabalhar com essa equipe maravilhosa. Júnior, você mesmo. Bom, reforçando o que todo mundo falou, o que o Anderson falou também em relação à necessidade do incentivo, né? Como foi dito, para a cultura, acho que a gente precisa de mais incentivo, né? E não questionar o que já tem. A gente precisa de mais, de um reforço aí nessa área. Gostaria de agradecer a toda a equipe. Foi um processo maravilhoso. Eu estou agora meio órfão, né, dessa experiência que foi assim uma das coisas que mais me motivou
né? Eu me formei em psicologia em 2019, então eu estava bem perdido, assim, em relação a projetos e coisas, e esse foi o projeto que veio para preencher esse lugar na minha vida. Então, foi, assim, uma coisa que me motivou em várias etapas, principalmente nessa pandemia, né? E agora eu tô meio sentindo já saudades de tudo isso, né? Foi muito mágico, assim, as apresentações, os ensaios, até as dificuldades, né, que a gente teve. Com certeza vão ser histórias maravilhosas que a gente vai poder contar. E espero que a gente possa ainda levar esse projeto para outros lugares e até para os palcos, né? Que maravilha, gente. É isso aí. Então, boa noite para todo mundo. E a Legal, gente Jaque. espera. Vamos nos ver em breve, nos palcos. Eu aguardo. Jaque, queria agradecer muito você, então, ter topado fazer, né, esse bate-papo com a gente, essa visão externa, assim, crítica afetiva, né, sobre o processo todo. Tá com a gente desde o começo do Dramática, né, e como eu falei no começo, das pessoas mais queridas da cena teatral de Londrina. Queria agradecer Bom também, saber. né, agradecer muito a equipe também, né, o Júlio que topou ser proponente desse projeto que desde o começo era sempre fragmentado, difícil de fazer uma sinopse, de dizer qual história estava sendo contada e também de escrever qual era o espaço dramático da peça, né? E mudou de tanto lugar, começou no SESI, foi para o SESC, que acabou sendo quase na casa dele. Olha só que loucura, Júlio. Né? Quem diria? Agradecer muito também o Anderson a ter topado fazer essa loucura da transmissão, né? Fazer a câmera ali ao vivo. No dia da estreia, eu estava comentando com a Roberta aqui, falei, nossa, se fosse o Anderson, eu ia estar, tipo, assim, pirando, porque qualquer espirro, né? Qualquer coisa que você faça ali, ele estava num espaço muito reduzido para ficar num plano de sequência de quase 50 minutos, né? Então, é muito complexo mesmo esse trabalho. E ainda teve toda a questão da iluminação, fazendo zoom, foco. Então, realmente foi excepcional. O Operário geralmente já joga em mais de uma posição, aí meio que acho que bateu o recorde agora, né? Porque foi produtor, fez o som, fez a transmissão, ainda todo o transporte de tudo, né? Mais que cuidar das questões do Covid também lá. Então, realmente jogou em várias posições aí, né? Todas possíveis. Também agradecimento. Também a Gabi, que não está aqui, né? O Vi, que fez a trilha sonora também, acho que cerca de 15 músicas, muito inventivas. E também o nosso Johnny Garcia, né, que topou interpretar todas essas personagens, né, fazer esse Homem de Costas. Esse processo muito singular de começar presencial, e a gente ficou daí virtualmente conversando por 7 meses, né. Dizer que também estou um pouco também agora triste, né, por estar deixando o Homem de Costas um pouco abandonado, mas também lembrar que, puxa, né, o diretor foi morto na estreia, né, Jaque? Então, posso ter um tempo agora de ficar, né, meio quietinho e tal. Vai deixar ele de costas, né? Então, deixa ele ser investigado lá, ver o que aconteceu realmente e tal. Mas é isso, muito feliz com o projeto e muito obrigado pela conversa aqui, foi muito legal, né? E por você também ter participado. Legal, gente. Obrigada. Valeu, então. Até mais. Até. Obrigado, Jaque. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.